acho que um quadro não é simplesmente uma figura, ou uma cor, ou uma forma. O quadro ou uma escultura, eu acho que é um momento de um artista, é um momento que ele viveu. Então é um momento que ele está passando para as pessoas, é uma emoção. É mais do que tudo, é uma grande emoção. As pessoas sempre me perguntam muito por que eu agora estou pintando o corpo feminino. Eu sempre pintei o sacro, né? Eu fiz 2 exposições sobre o caminho de Santiago de Compostela, porque eu fiz a peregrinação em 1990. E nesse momento eu também voltei, eu tive um retorno na minha vida que foi voltar assim, o meu tempo integral para a pintura. Porque nesse momento eu estava com uma editora, tinha um centro cultural lá em Botafogo. Eram coisas que me completavam, mas estava faltando esse meu lado, que eu fazia eventualmente, mas fazia mais como um hobby. E quando eu cheguei desse caminho, eu resolvi fazer essa exposição em 1993, que foi o Ano Santo do Caminho de Santiago. Nesse Ano Santo, eu fiz toda uma exposição montada, como se as pessoas estivessem fazendo o caminho. Elas andavam por estradas, como se fosse na Espanha. Eu pintei um mapa no chão, tinha toda uma ambientação, incenso, uma música sacra tocando, e eram as catedrais do caminho. A partir daí, eu fiz uma outra exposição sobre o Caminho de Santiago em 95, no Museu Histórico Nacional, que mais ou menos era uma exposição diferente, porque era um outro momento que eu estava vivendo, e também retratava toda essa parte da arquitetura, alguns anjos, e sempre me dava essa vontade de fazer uma exposição só de anjos. Em 94, essa exposição na Light que eu fiz sobre os anjos foi uma exposição também muito forte, e uma exposição que teve assim toda uma montagem, e ela ficou muito marcada com as pessoas, no inconsciente das pessoas que foram ver esse trabalho. E sempre as pessoas me pediam, me pinta um anjo, mas chegou um momento que eu não estava mais conseguindo pintar os anjos. Apesar de eu achar a figura plástica do anjo, as asas, isso que a gente imagina, né? Essa nossa imaginação da luz, da transparência, das cores vibrantes, ser uma coisa assim lindíssima, mas eu não estava conseguindo pintar. E eu tinha alguns desenhos a lápis de figuras femininas. Eu falei, vou desenvolver esse meu lado, que é o nu, né? São detalhes do corpo feminino. E fiz 4 quadros e fiz em preto e branco, monocromático, que é uma coisa também para mim totalmente nova, porque eu sempre usei muitas cores nos meus trabalhos. E gostei do resultado. E aí pensei em fazer uma exposição toda sobre esse tema. Convidei algumas amigas minhas mais próximas, algumas tiveram problema com o marido, porque não queria que eu tirasse a roupa, apesar que nem todas estão nuas, algumas têm, mas é uma coisa sensual, mostra parte do corpo, né? E eu tive alguns problemas, a mãe não quis deixar, e outras adoraram, acharam assim fantástico tirar a roupa para posar para mim, né? Então nós fizemos algumas fotos também em cima, fizemos uma produção. Algumas amigas minhas eu já imaginava antes como deveria ser, né? Por exemplo, tem um quadro que é a pérola. Imaginei que ela iria ficar super bem com as pérolas. Dito e feito, ela pegou aquilo assim como se aquilo fosse o dia a dia dela. Outras não, eu criei em cima junto com a modelo. Foi um trabalho assim muito gostoso de ser feito, muito rico. Eu partilhei muito isso com as modelos, no momento em que eu estava fazendo, após, porque é uma coisa muito feminina, né? É uma troca de energia muito forte. E eu realmente acho que eu fiquei satisfeita em fazer esse trabalho. Não sei como é que vai ser a continuação dele. Isso é uma coisa que vai
eu tenho ideias, mas que vão surgindo, né? Vão aparecendo. Eu fui uma criança que eu nasci numa vila no Catete. Então eu tive assim total liberdade. Eu brincava da hora que acordava, a hora de dormir. Eu não tive nenhum problema, graças a Deus, de saúde. Era super saudável. Tinha uma madrinha, que inclusive esse quadro das mãos é da minha madrinha. Ela viveu 97 anos e ela fazia todas as minhas vontades. Então fui uma criança super privilegiada nesse aspecto. O meu pai fazia todas as minhas vontades. Eu era filha caçula. Depois de muitos anos eu tive um irmão que era como se fosse um brinquedo, um boneco. Eu tomava conta dele. Eu tinha 16 anos quando ele nasceu, então era um filho. Eu era menina ainda, mas já estava mocinha, então era um filho. E eu tive uma infância assim, muito gostosa. De andar descalça, ia muito para o sítio da minha madrinha, em Teresópolis, subia em árvore, brincava com os bichos, tinha cachorro, na rede, lá em Teresópolis era uma delícia. Foi uma infância muito privilegiada. O meu pai era professor de inglês, de vez em quando me dava mais aulas, apesar de eu não ser muito aplicada. Eu estudei em vários colégios ali no Catete, porque eu era muito indisciplinada, então normalmente eu tinha que mudar de colégio. Estudei no Ateneu São Luís, no Bennett, no Franco Brasileiro. E chegou um momento que eu falei, não quero mais estudar, vou fazer artigo 99. E fiz o artigo 99, fiz vestibular tudo no ano só, entrei para Belas Artes. A minha mãe, ela casou muito jovem, ela casou com 16 anos, então ela não era uma mãe, ela era uma irmã quase, porque com 17 anos ela teve a minha irmã, e logo depois eu nasci, então ela tinha aquele lado bem jovem, né? Então era muito bom. Logicamente que quando você começa a fazer um trabalho, você sempre pescou de alguma coisa. Não dá assim para sair do nada, pelo menos no meu caso. Eu sempre eu vejo um quadro de um artista que eu admiro, eu digo, essas cores são bonitas, mas na hora que você vai fazer, você, por mais que você tente copiar, eu acho que não dá para você copiar. Você pode se aproximar, você pode dali partir para uma ideia e daquela ideia ela se multiplicar em 10, 20, 100 ideias. E eu tenho, logicamente, que eu tenho pintores que eu tenho assim, que eu amo, que eu tenho uma profunda admiração. Velázquez, por exemplo, eu adoro. Van Gogh, acho maravilhoso. Salvador Dalí, é bem figurativo, né? Eu gosto, no meu momento atual, é bem figurativo, apesar que eu comecei, ao contrário, normalmente, de outros pintores, eu comecei pelo abstrato. Eu tenho uma série de coisas abstratas, mas eu tive uma necessidade muito grande de passar pelo figurativo e eu acho que vai chegar um momento que eu vou começar também a diluir esse figurativo. E tem um pintor espanhol que eu gosto muito também, que são as cores. Eu gosto muito de cores, apesar que o meu momento atual é monocromático. É o Sorolla. Eu adoro o trabalho dele, eu tenho assim, uma verdadeira paixão de olhar os quadros, de olhar as marinhas, figura dos pescadores na praia, das crianças, brincando ali, aquela pintura, aquele sol, aquela luz de Andaluzia, né? Aquela coisa bem forte. Eu gosto muito. Mas é sempre um clique que dá para começar a fazer alguma coisa, é sempre um clique. É uma visão que eu tive de alguma coisa, até no cinema. Você vê uma imagem de um filme, você acha bonita aquela fotografia. Eu acho que no momento o meu trabalho está muito próximo da fotografia. A pintura é uma coisa muito solitária. Você fica horas e horas sentado em frente de um cavalete, você fica horas e horas pensando o que você vai fazer e você tem que estar sozinha para fazer isso. Uma moça que ficou aqui encantada com transparência. Como é que eu tinha feito essa transparência? Não sei como é que eu fiz a transparência. Eu vou pintando, as coisas vão saindo, né? Elas vão se materializando. Eu gosto de ver a coisa pronta. Enquanto eu não termino o quadro, eu não sossego.
cego. Apesar que tem quadros que ficam assim meses no cavalete, e é bom, porque cada vez que você olha, você vê uma coisa que você poderia modificar, que você poderia... Mas exatamente nessa minha fase, o quadro ele fica pronto. Depois que ele ficar pronto, eu digo, não, tá pronto, eu não vou mexer mais. Mas aí você começa a olhar e você começa a descobrir outras coisas, aí você fica com vontade, então você acaba nunca conseguindo. Se você ficar querendo mexer sempre no quadro, você tem que dar um basta para você. Dizer, agora não mexe mais, que você pode até estragar o quadro, porque o quadro, para você, ele nunca acaba, você está sempre querendo mexer numa coisa, sempre modificar, então você tem que colocar um limite, até assim, um limite assim, bem rígido. Porque senão você pode, sei lá, lógico, o quadro pode ficar melhor, mas também você pode arruinar, porque ele tem um limite. Chega um certo momento que o quadro ele realmente não dá mais para você mexer. Eu não sei nem se ele está pronto ou se não está pronto, eu sei que ele não dá mais para você mexer. Você, se for mexer, você vai estragar. Isso é, no meu caso, se eu for mexer, eu estrago. Eu vi uma frase do Picasso, nesse filme, que ele diz que um quadro ele nunca fica pronto. Que ele não, sabe, ele sempre... Sabe, o quadro que fica pronto, ele está morto. A relação do nosso casamento é muito rica, porque o Paulo ele usa a palavra, né? Ele usa a experiência dele, as coisas que ele faz, para passar para as pessoas através dos livros, né? Toda a sua vivência. E eu pinto, né? Eu passo através da imagem. Agora, sem sombra de dúvida que eu interfiro no trabalho dele, ele interfere no meu, isso não tem como não interferir. Por exemplo, o Caminho de Santiago foi uma coisa muito forte na vida do Paulo. Ele, a partir do momento que ele fez o Caminho de Santiago, em 86, ele se tornou escritor. Ele voltou, ele antes, ele compunha, escrevia letras de música, ele era um jornalista, mas ele não tinha escrito ainda um livro de sucesso. A partir do Diário de um Mago, que ele se tornou escritor, que ele começou a fazer o que ele queria fazer na vida dele, a sua lenda pessoal. Então, logicamente que isso me serviu assim como o maior exemplo. Tanto que quando eu quis voltar a pintar, somente a pintar, a desenhar, me entregar à arte plástica, e eu falei, eu tenho que ter um rito também de passagem, eu tenho que fazer alguma coisa muito forte para que isso aconteça na minha vida. E eu copiei, eu achei que funcionou com ele, iria funcionar comigo. Eu fui fazer o Caminho de Santiago. Ele foi também teve outros motivos, ele foi com guia, ele foi porque ele tinha que buscar a espada dele, ele foi acompanhado, foi diferente. Eu não, eu fui porque eu quis ir, eu fui sozinha, eu fiz os 80 quilômetros, não, 800 quilômetros a pé. E todos os dias eram dias assim, de comunhão com Deus, para eu voltar a pintar e conseguir, porque é difícil, você está acostumado com um tipo de vida. Teve também o nosso encontro com o anjo no deserto do Mojave, em que ele escreveu o livro As Valquírias. Tanto que isso influenciou no meu trabalho, tanto que eu fiz a exposição dos anjos. Não tem como você conviver com uma pessoa, o dia a dia, você não se influenciar. E eu não influenciar ele também. Eu leio os livros dele quando ele está escrevendo. Algumas vezes eu leio desde o início e outras vezes, por determinadas circunstâncias, eu leio no final. Chego, dou uma opinião sobre um personagem, que eu acho que deve ser assim, que eu acho que fica melhor. Ele, logicamente, muitas vezes, ele acata. E muitas vezes não, isso vai depender do que ele sente, né? E a mesma coisa acontece com os meus quadros. Ele, às vezes não, normalmente ele interfere, diz, ai, gostei, está ótimo. Ou diz, olha, eu não gostei, esse rosto
a sombra não está boa, ele interfere assim no quadro. E se eu achar que ele tem razão, eu vou mexer. Se eu achar que não, que eu estou com a razão, que vai continuar daquele jeito, também vai continuar daquele jeito, mesmo ele não gostando. Mas eu escuto e começo a prestar atenção naquilo que ele me disse, seriamente, né? E eu acho que é impossível você conviver com a outra pessoa e não deixar ela influenciar a sua vida. Ainda mais que eu também sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa muito mística, o Paulo também. Então nós vivemos em função dos sinais do dia a dia. Então é impossível não deixar se influenciar. Se eu não fosse pintora, eu gostaria de ser uma pianista. Eu não tenho o menor jeito para... Nunca estudei piano, nunca estudei música. Eu sei que eu tenho um péssimo ouvido, porque eu não guardo de cabeça, às vezes, uma música de um filme, que é uma coisa que normalmente todo mundo guarda. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu acho o piano uma coisa assim tão maravilhosa, tão bonita. Eu admiro tanto uma pessoa que toca, que também foi assim, uma coisa que, de criança, que eu ficava fingindo que eu tocava um piano imaginário, mas eu nunca estudei, não sei se eu teria jeito. Eu acho que se eu tivesse jeito, eu teria forçado e teria aprendido, né, depois de adulta. Acho que essas coisas você não consegue fugir delas. Você pode até não persistir, porque a persistência é uma coisa difícil, mas você experimentar, você começar, eu acho que eu teria feito. Eu, quando começo um quadro, eu tenho que terminar aquele quadro. Ele pode ficar meses, mas ele vai ficar lá dependurado em algum lugar para ficar todo dia olhando para ele. E eu não gosto de pintar 2 quadros ao mesmo tempo, eu tenho que pintar um de cada vez. Às vezes até acontece, mas é muito difícil. Eu começo um quadro e o meu ritual é esse: eu começo e termino. Ele pode levar uma semana, pode levar um mês, pode até levar um ano, mas eu tenho que começar e terminar para mim poder começar outro. Eu não gosto. É como ler um livro. Eu não gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu não gosto de pintar um quadro 2 ao mesmo tempo. Não consigo. Acredito em Deus, acredito. Muito. Acredito muito em Deus. Todo dia eu converso com Deus. Todo dia. Tem uma porção de coisas assim que eu gostaria de fazer. É difícil, né? Porque eu vou pensando e vou fazendo. Então, eu sempre tenho uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas quando eu tenho vontade de fazer, eu vou realizando, né? Então, é assim, difícil, mas eu garanto... Por exemplo, andar de balão é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, eu nunca fiz. Por exemplo, escalar montanha, eu tinha vontade de escalei, né? Viajar... Eu sempre viajei muito, eu gosto muito de viajar. Deixa eu ver, é difícil. Eu acho que normalmente, quando eu tenho vontade, eu faço logo. Eu sou rápida nas coisas que eu tenho vontade. A não ser que seja impossível, né, de se realizar, não tenha como. Mas quando a gente quer, a gente sempre dá um jeitinho e consegue fazer. O Hélio Oiticica, ele era primo do meu pai. Não era nem assim um primo de primeiro grau, era primo de segundo ou terceiro grau. E como toda a família, você acaba não conhecendo todo mundo, às vezes não se dá assim, não por nada, mas porque a vida vai levando cada um para um canto e você acaba não conhecendo. E o Hélio, ele é mais ou menos da idade do meu pai, eu acho, se ele estivesse vivo, né? Ele seria da idade do meu pai. Então eu não tive nenhum, infelizmente, eu não conheci o Hélio Oiticica. O Paulo, meu marido, conheceu, conviveu com ele em Nova York. Ele tinha um apartamento lá onde ele tinha uns ninhos, uma coisa muito assim criativa, como é próprio dele. Eu visitei uma exposição dele muito bonita e também foi assim, por acaso eu estava em Barcelona, vi um cartaz, Hélio Oiticica, na Fundação Tapi, uma exposição lindíssima, super bem montada. O trabalho da Hélio Oiticica, acho que é um trabalho que precisa ser bem mostrado, né? Porque não é um trabalho, não é uma coisa que você coloca numa parede simplesmente, é um trabalho que as pessoas vestem, que as pessoas usam, né? Os parangolés. Inclusive, num carnaval de alguns anos atrás, eu e minha sobrinha, nós desfilamos com o parangolé do Hélio Oiticica. E para mim foi muito assim, emocionante visitar essa exposição lá em Barcelona. Era uma exposição itinerante que tinha estado na França, vinha da Holanda, ia para a Gulbenkian, em Portugal.
Então foi muito emocionante, e na hora que eu fui comprar o catálogo, que era em espanhol e em catalão, eu dei um cartão de crédito, né, e a moça da caixa viu o meu nome igual e até comentou: mas que emocionante, você está aqui, né, um parente seu, que coisa maravilhosa. Eu falei: realmente, foi uma maravilha ver aquela exposição. Eu estou numa fase que eu estou gostando muito da fase que eu estou. Realmente, eu estou assim, me sentindo muito bem com ela. Eu acho que no momento que a gente está naquela fase, a gente gosta, senão a gente, pelo menos eu tentaria modificá-la se eu não estivesse gostando. Mas, às vezes, você não consegue tudo que você quer num determinado tipo de material, num determinado momento da sua vida. Um quadro preferido é difícil, porque até na hora de você escolher um quadro para colocar no convite, não é uma coisa muito fácil, porque em cada quadro você tem um tipo de relação diferente. Um quadro você diz assim: não, esse quadro fica bonito no convite porque ele mostra todo o corpo, vamos dizer, no meu caso, todo o corpo, então vai dar uma noção geral. Então você fica às vezes filosofando por coisas que não é só o aspecto plástico. E também, às vezes um quadro ao vivo é uma coisa, e também quando você passa para a fotografia é outra. Então é muito difícil. Eu gosto de todos os quadros. Sempre numa exposição tem um quadro que todas as pessoas, a maior parte das pessoas, um ou dois quadros que todas as pessoas gostam. E todas as pessoas querem comprar aquele quadro, todas as pessoas falam daquele quadro. É impressionante. E aí você acaba também um pouco preferindo mais aquele quadro, mas de uma maneira geral, todos os quadros, eu gosto de todos os quadros. Deixa eu pensar aqui, é difícil isso, essas coisas é difícil. Eu acho que Cristina Oiticica é uma pessoa que sonhou em ser uma pintora e que persiste, tem muita persistência e que ama a vida. Eu gosto muito de viver, eu acho que a vida o dia a dia é um eterno combate, mas é um combate doce, é um combate bom. Eu acho que vale a pena, acho que vale super a pena construir as coisas e amar muitas pessoas.